Olá, minha alminha curiosa, seja muito bem-vindo ao Diário de uma Bruxa. No vídeo de hoje eu vou-vos mostrar o meu cantinho de bruxinha, o que é que eu acho indispensável para mim, como é que eu me organizo, tá bem? E venho aqui desmistificar então um pouquinho do que é aquelas bruxinhas todas à estética, com tudo do bom de melhor, carinho, não é? E já sabem, eu sou uma bruxa consciente, sou pobre mesmo, então é isso. Vou então fazer aqui uma tour, tentar explicar mais ou menos o meu cantinho, como é que eu construí e mostrar-vos que de facto não precisam de gastar uma fortuna para terem o vosso cantinho místico. Então, como podem ver, tá? É um cantinho bem simples. Aqui é o roupeiro, é um guarda-fatos que eu tenho aqui algumas coisas guardadas que eu não utilizo. Então, por essa razão, coloquei então esta cômoda, não sei como é que se chama no Brasil, mas este móvel, tá? Coloquei também aqui do lado umas prateleiras semelhantes com estas. Aliás, eu estou a fazer aqui algumas alterações agora e por isso é que ainda está um pouquinho vazio, tá bem? E basicamente, olhem, coloquei aqui uma secretária bem antiga junto a uma janela, tá bem? Que é para ter um pouquinho de luz natural na mesa, mas gosto sempre de ter um candeeirozinho com luz amarela porque eu gosto deste ambiente mais aconchegante, tá? Então, coloquei basicamente uma cadeira super simples com uma ficha, uma extensão para poder carregar os celulares, computador, ter o candeeiro, né, a luminária, e é isso. Vamos então aqui conhecer um pouquinho o meu humilde congá ou altar, conforme queiram chamar, tá bem? Primeiramente, mostrar aqui que eu tenho tudo dividido, tá? De momento é o que eu tenho, ainda estou a planear fazer mais umas coisinhas para um outro guia. Aliás, já estou a demorar um pouquinho, eu acho que ele já está a ficar zangado comigo, mas pronto. Vamos lá. Então, tenho aqui uma imagem de Jesus, tá bem? Eu antes de me assumir como bruxinha, sempre tive uma conexão muito grande. Eu acho que ele foi uma pessoa extremamente boa e deixou-nos uma herança maravilhosa, que é o amor ao próximo, a empatia pelo próximo, cuidado. Então eu tenho um máximo de respeito por Jesus, está bem? Depois tenho uma imagem que não é obrigatória, tá bem? Se vocês não quiserem ter estas imagens, vocês não são obrigados a ter. Não é por isso que são menos protegidos, já vos expliquei isso, só vos estou a mostrar o que é que eu tenho, tá bem? Que é para vocês perceberem que com pouco nós podemos fazer muito, tá bem? Então, tenho aqui uma imagem que é de um anjinho da guarda, ok? Eu todos os dias de manhã acendo sempre a minha velinha, que já posso até remover. Tenho sempre um copinho de água junto com o meu anjo da guarda, um copinho de água com açúcar, tá bem? É naquilo em que eu acredito, é o fundamento que eu sigo, e acendo a velinha. Depois eu posso vos explicar também como é que se firmam as velas, ok? Que ficará aqui para outro vídeo, se vocês tiverem interesse, comentem muito, que é para eu saber e gravar aqui para vocês, tá bem? Pronto, então aqui, neste cantinho, vai ficar mais ou menos as energias mais pouco católicas, ok? Vocês estão a ver aqui estas rosinhas, isto fui eu que fiz, tá? Fui eu que fiz estas rosinhas que vão fazer parte do meu altar também, ainda não estão aqui com destino, mas vão fazer parte. E depois eu tenho muito orgulho aqui neste cantinho, porque isto é muito especial para mim, ok? Como vocês veem, tem aqui um prendedor de roupa. E vocês dizem, mas o que é isto, Cláudia? Para que é que tu queres isto? Então, gente, é aqui que eu seguro o meu cigarro, ok? Eu ainda não tenho um lugar para colocar um cigarro que eu dou ao meu Exu. Sim, isto também não é um porta-velas caríssimo e bonito, é uma tampa de um frasco. Portanto, sim, é isso. Tenho sempre então a bebida
do meu mentor, tá bem? Este mentor é o que me guarda as costas, o que eu sempre soube da existência dele, e vocês vão me dizer assim, ai Cláudia, mas isso é só um esqueleto, não é uma imagem, não é, tá? Mas eu tenho uma conexão muito grande com esta imagem, porque esta imagem apareceu numa altura da minha vida muito difícil, em que eu me afastei da espiritualidade e quando eu estava quase a desistir de tudo, eu pedi para que de facto ele me desse um sinal, ok? O meu guia das costas é o Exu Capa Preta, e eu sempre lhe pedia, pai, dá-me um sinal para eu perceber que não estou de facto maluca, que não estou sozinha, faz-te presente. E um dia, que não era Halloween, não era nada, ele de facto estava este bonequinho numa prateleira, nada a ver, secção da cozinha, completamente perdido lá. Não era Halloween, portanto não se justificava estar ali este bonequinho. E quando eu bati o olho eu disse, ok, era a confirmação, e foi uma das confirmações que eu tive em como era o meu Exu Capa Preta. Pronto, isto é só uma explicação por alto para vocês não acharem estranho o facto de eu ter aqui este boneco em vez de uma imagem assim, toda bonitinha, tá bem? É como eu vos digo, façam como a vossa intuição mandar e não como o mundo achar que deve ser, tá bem? Pronto, esta velinha também foi algo que eu fiz ao longo da minha vida, também tenho várias, tenho aqui mais uma, deixa-me-vos mostrar, tenho mais uma. Portanto, sempre tudo muito conectado com o meu Exuzinho. Tenho um saquinho onde eu guardo a minha guia de proteção, que também foi o Exu Capa Preta que me pediu diretamente, está bem? E é isso, aqui coloco então o cigarro a queimar, tem a bebida, tem a garrafinha dele, que uma vez mais não é um whisky que seja caríssimo, está bem? É o que eu posso, portanto está tudo certo. Pronto, aqui depois eu vou meter então mais um patamar para ficarem em diferentes alturas, porque eu tenho a crença de que eles precisam cada um ter a sua altura, o seu patamar. Mas aqui tenho o meu cantinho das ervas, pós mágicos, enfim, um montão de coisas, óleos essenciais, pau santo, cânfora. Tenho aqui esta secção que é a zona da papelaria. Temos aqui também material de bruxinha, né? Tenho uma gavetinha só para as velas. E aqui coisas extra, por exemplo, comprei um baralho e vieram dois, eu enganei-me a fazer a compra, por exemplo, guardei aqui, não ia deitar fora, obviamente, e várias coisinhas, tá? Cancaradas. Tenho ali aquilo também que é coisas que eu escondo, que eu arrumo, que também são de bruxa, mas escondo, tá bem? Tenho aqui, depois na janela, estes girassóis, que eu acho um mimo, gente, eu acho um mimo, estes girassóis são muito lindos, e também fui eu que fiz. Esta lua foi-me oferecida, tá? Tenho aqui alguns baralhos, a minha parte de escritório. Aqui também tenho mais coisinhas que eu uso para no dia a dia, álcool para fazer os meus líquidos de limpeza, como alfazema também, alguns frascos para fazer as minhas bruxarias, papel, né? Coisas normais. Depois aqui na minha mesa, o que é que eu tenho? Tenho sempre aqui, eu faço isto tudo pela intuição e não pelo que me dizem, isso já vos expliquei, não já? Pronto. Tenho aqui então um prato que foi bem baratinho, coloquei sal grosso, tenho alguns cristais, está bem, alguns olhos, já não sei falar, com os baralhos que eu utilizo, coloco sempre um paninho para não danificar o papel das cartas, não é? E tenho uma chavezinha da abertura de caminhos por cima dos meus baralhos, tá? E a questão é, sabem o que é um grimório?
E então, sabem o que é um Grimório? Vou-vos mostrar assim muito por alto, está bem? Depois eu vou talvez fazer uns vídeos mais aprofundados sobre cada elemento que eu acho super importante de ter, pelo menos no início. E então, um Grimório nada mais é do que um caderno, ok? Que pode ser comprado por ti, já feito, ou podes tu próprio fazer, ok? Porque eu tenho esta crença que quando somos nós a fazer as coisas, tem aqui então de facto um outro poder, tem aqui uma intenção direcionada nas coisas mais mágica, tá? Pronto, é o que eu digo, são uma bruxinha assim um bocadinho doidinha, mas é o que temos por hoje. E então, o que é que eu coloco aqui? O que é um Grimório? Vamos começar por aí. O que é um Grimório? Um Grimório é um diário, ok? É um diário de estudo, é onde a bruxa ou o mago vai fazendo as suas anotações de estudo, onde vai fazendo as anotações dos rituais que vai fazendo, de como é que chegou àquela receita para aquele ritual, se foi através dos nossos guias que nos disseram, ou se foi por pesquisa nossa, quais foram os resultados, enfim. É para apontarem tudo aquilo que acham importante no vosso trajeto como feiticeiro, feiticeira, pode ser só como taróloga, enfim, é o vosso diário, está bem? Fui eu que fiz, utilizei tecido preto, sempre tive um lado muito dark, também sempre fui muito, lá está, uma filha de Exu, capa preta. E então basicamente, olhem, o que é que eu fiz? Peguei, porque estas folhas estão soltas, peguei basicamente em folhas, eu não sei como é que se chama no Brasil, não tenho a certeza, mas acho que é folhas de sulfite, não tenho a certeza, vou-vos mostrar. É aquelas folhas A4, ok? Aquelas folhas A4 super simples de fotocópias, basicamente foi isto que eu usei, dobrei ao meio, está bem? E depois costurei assim mais ou menos com fio, ok? Que eu tinha na altura e que consegui fazer na altura. Já tive possibilidade de melhorar, mas tenho um apego muito grande por ele, então vou continuar com ele até ao final. Vamos lá, o que é que eu comecei? Olhem, comecei por colocar um índice, tá bem? Porque eu achei que iria escrever imenso, eu sou de escrever muito, então eu achei importante ir deixando aqui umas páginas para colocar o que é que eu vou escrevendo em cada página. E eu comecei o meu estudo por saber quais eram os elementos da água, os símbolos, do vento, terra, fogo, tá bem? Depois comecei aqui a fazer tipo as minhas anotações com os meus desenhozinhos, sim, não sou propriamente uma profissional em desenho, mas dei o meu melhor, onde eu escrevi, por exemplo, aqui do elemento fogo, por exemplo, qual é que é a intenção do fogo nos nossos trabalhos, qual é a energia, quais são as casas astrológicas, qual é que é o equilíbrio, a representação no altar, quais as cores, pontos cardeais, ok, naipos, pedras, qual é a estação, qual é o melhor, a lua, ok, as ervas, tudo. E fiz isso para cada elemento, tá? Para a água, para o ar, ok, para a terra e depois comecei a fazer as anotações de algumas poções, as poções do amor, tenho aqui de como aumentar o olho, como aumentar a nossa intenção através do terceiro olho, fiz o estudo todo em relação às luas, anotei encantamentos soltos e, enfim, orações, significados das cores, banhos, os significados dos cristais que tenho, ok? As ervas que fui comprando também, para que eram usadas, quais eram as funções de cada uma, tudo direitinho. Tá? Depois, deixem-me ver, depois eu vou sempre juntando coisas, anotações soltas que vou colocando aqui no meio, tá? Orações soltas também, que às vezes me vêm, eu anoto para não me esquecer, porque eu tenho TDAH também, então eu tenho que ir anotando, escrever tudo, porque senão eu esqueço-me. E enfim, basicamente é isso. Um grimório nada mais é do que um diário de bordo da bruxinha, ok? Quando eu comecei a trabalhar com a espiritualidade há mais ou menos 4 anos atrás, fiz todo um ritual que tinha um espelho, também vos posso explicar isso, e comecei a fazer as minhas anotações, também eu tinha muito medo, então eu gravava, tem toda uma história por trás muito interessante, se querem saber, todas as sessões que fiz, porque eu fazia sessões, ok? Fazia sessões. Foi na minha primeira sessão que este capa preta se fez presente no espelho. Enfim, é isso, pronto. Um grimório nada mais é do que um diário de bordo, ok? Inclusive, tem aqui uma parte da minha vida em que eu falo muito sobre uma pessoa que foi bastante importante na minha vida e que me ajudou imenso para que eu tomasse a decisão de abraçar a espiritualidade. E eu achei interessante, porque eu pensei, ok, daqui a muitos anos, quando os meus netos encontrarem este grimório, eles vão ouvir falar tanto sobre o nome daquela pessoa que eles vão se questionar, mas quem é? Tá? E basicamente eu arranjei, vou tentar tapar só aqui a cara da pessoa, tá? Mas basicamente coloquei aqui uma foto da pessoa, isto é tudo em 3D, não sei se dá para perceber, mas a explicar quem era, como é que nos conhecíamos, qual era a importância desta pessoa na minha vida, ok, algumas características dessa pessoa, enfim, olhem,
se quiserem que aprofunde mais sobre este assunto, sobre o Grimório, eu posso vir aqui falar, está bem, com vocês sobre. Enfim, deixem-me as vossas dúvidas todas, está bem? Porque eu também tenho imensas ideias e acabo por me dispersar. Então, se vocês me puderem ajudar desse lado, com esta parte do TDAH, se me puderem dizer o que é que gostavam de ver, por exemplo, 3 tópicos, pela ordem que vocês gostavam mais. Por exemplo, sobre ervas, se querem aprender a ler algum tipo de baralho, ok? Eu tenho 3 baralhos base, tenho o baralho que é mais de esquerda, que é mais especial, tem umas imagens totalmente diferentes, tenho o baralho cigano e tenho o tarot normal com os arcanos maiores e os menores. Também se quiserem que eu faça aqui talvez até um mini curso, a explicar-vos do que é que significa cada carta, como é que eu me conecto, como é que eu limpo, ok? Tudo o que quiserem saber, estejam à vontade, eu estou aqui para vos ajudar. Venho enviada pelo meu mentor, o mentor me aconselhou a que eu me mostrasse mais, não é? Ele não me aconselhou, ele obrigou-me. e pronto, é isso. Olhem, eu espero de coração que vocês estejam a gostar aqui do Diário da Bruxa. O nome do canal veio por conta do Grimório, ok? Porque eu sou muito esquecida, e então achei interessante. Assim, vou fazer um Diário da Bruxinha para que as pessoas como eu, simples como eu, pobres como eu, possam sentir-se abraçadas e acompanhadas também, não é? Enfim, é isso. Eu espero que tenham gostado. Quero-vos pedir que deixem aqui muitos likes neste vídeo, que curtam, que comentem, que subscrevam, é muito importante isso, subscrevam o canal, tá? E pronto, vemo-nos por aí. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é só procurar por Bruxa Alma Tarot, tá bem? Eu só tenho Instagram e TikTok onde eu estou mais ativa. Vou deixar aqui na descrição todos os meus dados, também caso tenham interesse em fazer alguma consulta oracular comigo. Fiquem à vontade e um grande beijinho e até à próxima!